Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma vez para te ajudar, não com as atividades do PET, mas hoje com a avaliação diagnóstica. Vamos lá? Bom, vou começar avisando que a atividade, né, a avaliação diagnóstica, ela foi prorrogada até dia 14 de abril e se você ainda não fez, tem tempo, mas não deixe para a última hora. Então, essa é a avaliação diagnóstica de ciências naturais e humanas. Já começa, né, curtindo e compartilhando, porque é um vídeo completo. Então, já passe aí, compartilhe com seus amigos, para que todos tenham a possibilidade aí de tirar uma boa nota. Aquelas pessoas, né, que tiver interesse no PDF, material exclusivo, não deixe de clicar na abinha Seja Membro, veja as condições dos benefícios e venha participar do clube. Bom, então essa avaliação diagnóstica ela não tem como objetivo avaliar especificamente com pontos, mas alguns professores, né, em algumas escolas estão utilizando as semanas e essa avaliação para pontuar, uma vez que o PET agora ele traz 60% da carga horária e os outros 40% fica a critério do seu professor. Então alguns professores estão pontuando essa avaliação. Então vamos para a primeira questão. Leia o texto abaixo. O lema liberdade, igualdade, fraternidade foi consagrado pela nova Constituição, tornando-se um princípio da República. Após um novo período de obscuridade durante o Segundo Império, o lema retornou definitivamente após a deposição de Napoleão III em 1870, sendo inscrito nas Constituições francesas de 1946 a 1958. Além disso, os ideais da Revolução Francesa, em geral, exerceram influência sobre as cartas magnas de vários países, inclusive do Brasil. Esse texto mostra que os ideais revolucionários influenciaram a legislação nas nações ocidentais. Número 2. Observe a imagem abaixo. Nós vemos aí uma criança, né, em uma oficina, aparentemente de costura. Essa imagem retrata uma criança no passado realizando um trabalho como operária. Número 3. Leia o texto abaixo. O território do Texas proclamou sua independência em 1836 e foi anexado pelos Estados Unidos 9 anos mais tarde. Por causa dessa disputa, os dois países travaram uma guerra que começou em 1846 e terminou em 1848, quando teve início a Corrida do Ouro na Califórnia. Com a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo, em fevereiro de 1848, o México reconheceu a fronteira do Rio Grande e cedeu para os Estados Unidos da América os territórios do Novo México, do Utah, do Arizona, Nevada, da Alta Califórnia e do oeste do Colorado. Esse texto mostra um processo político e territorial de conquista. Número 4. Leia o texto abaixo. Com a Revolução Gloriosa de 1688, completava-se o ciclo da Revolução. Na Inglaterra, instaurando uma monarquia constitucional de caráter liberal, garantia as condições gerais para o desenvolvimento do capitalismo. Esse texto mostra que o processo revolucionários na Inglaterra foram influenciados pelo pensamento da burguesia. Letra A. Número 5. Leia a narrativa abaixo. A Revolução Industrial substitui o servo e o homem pelos operadores das máquinas, figuras humanas que desaparecem por trás do maquinário da recente revolução. O segundo ponto diz respeito à imposição de uma rotina de trabalho, que difere dos ritmos pré-industriais orientados pela estação do ano. Agora, o tempo do trabalhador não é mais o tempo das estações,
mas o tempo do relógio, da produção. A partir dessa narrativa sobre a Inglaterra no século XIX, explica-se a insatisfação operária pela condição de vida do operador desse período. Letra C. Número 6. Leia o texto e observe a imagem abaixo. A Guerra Mexicano-Americana aconteceu entre os Estados Unidos e o México, de 1846 a 1848. Esse conflito foi uma das etapas da Marcha para o Oeste, processo de expansão realizado pelos Estados Unidos durante o século XIX. Nós temos, né, a imagem, Batalha de Cerro Gordo, americano, 1847. Esse texto e essa imagem destacam um conflito de natureza territorial. Conflito, né, México-América. Número 7. Leia a narrativa abaixo. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob o Poder Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres, e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A fim de toda a sociedade política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Essa narrativa apresenta uma lei posterior à Revolução Francesa, 1789, que estabeleceu a igualdade jurídica entre as pessoas na França. Número 8. Leia a narrativa abaixo. O período da história brasileira iniciado com a proclamação da independência em 1822 e encerrado com a proclamação da República em 1889 ficou conhecida como Brasil Império. Essa foi a primeira forma de governo adotada no país independente, sendo que 2 imperadores comandaram o país no período, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Houve ainda entre os 2 reinados o período regencial, em razão de Dom Pedro II ser ainda uma criança quando seu pai voltou para Portugal. Esse momento do Brasil Império foi um dos mais tensos graças a diversas guerras que ocorreram no país, sobretudo com viés separatista. De acordo com essa narrativa, a forma do governo no período imperial foi a monarquia. Aqui quem reinou, né, apesar de ter período regencial, foi o Dom Pedro I e Dom Pedro II. Número 9. Leia a narrativa abaixo. Carta Régia de 13 de maio de 1808. Manda fazer guerras aos índios botocudos, propondo-me igualmente por motivo destas saudáveis providências contra os índios botocudos, preparar os meios convenientes para se estabelecer para o futuro a navegação do Rio Doce, assim como favorecer os que quiserem ir povoar aqueles preciosos terrenos auríferos abandonados hoje pelo susto que causaram os índios botocudos. Sou servido ordenar-vos nesta conformidade e na junta que vos mando organizar, façais propor e executar todos os 13 meses os meios de explorar o Rio Doce. De acordo com essa narrativa, qual foi a motivação para o príncipe regente, Dom João, decretar a guerra? Controle territorial da colônia pela coroa portuguesa, letra B. Número 10. Leia o texto abaixo. Revoluções inglesas do século XVII. No século XVII, basicamente, todas as potências europeias viviam sob o regime das monarquias absolutistas. Tais governos se fortaleceram desde os últimos tempos medievais, quando a crise que então assolava a Europa feudal abriu espaço à formação dos Estados nacionais modernos. Nesse momento, a existência de um governo centralizador foi fundamental ao processo de unificação territorial, jurídica e monetária pelo qual passaram países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. No momento, com o passar dos anos,
As críticas ao excessivo centralismo político por estes estados absolutistas começaram a ganhar força em boa parte do Velho Mundo. Embora as estruturas absolutistas tenham começado a ruir mais visivelmente ao longo do século XVIII, notadamente a partir da difusão dos ideais iluministas, esse processo pode ser percebido na Inglaterra já nos meados do século anterior. Com base nesse texto, durante o século XVII e XVIII, houve na Inglaterra uma modificação de governo. 11, leia o texto abaixo. Nos últimos 24 anos, o mundo vivenciou uma tendência de melhoria nos índices de desenvolvimento humano, IDH. O país que ganhou mais posições no índice não possui economia vibrante, nem apresenta possibilidade de entrar para a relação dos países desenvolvidos. A proeza do Zimbábue, que fez avançar 4 pontos na avaliação, consistiu no aumento da expectativa de vida de sua população, em 1,8 ano, entre 2012 e 2013. De acordo com esse texto, o desenvolvimento do IDH apresentado pelo Zimbábue promoveu o crescimento da longevidade. As pessoas estão vivendo mais, exatamente melhorando a qualidade de vida, né? Número 12, leia o texto abaixo. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência nas nações africanas. Porém, novos países se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos colonizadores europeus, desrespeitando a cultura e a história das comunidades. Consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder foram desencadeados no interior desses países. De acordo com esse texto, a atual conjuntura geopolítica nos países africanos revela a divisão de fronteiras com a herança da imposição dos colonizadores. Número 13, leia o texto abaixo. Criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial. A criação da Organização das Nações Unidas, ONU, se deu em fevereiro de 1945, na cidade de São Francisco, Estados Unidos da América, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial. Assinaram inicialmente a Carta das Nações Unidas 50 países, incluindo os que haviam feito parte do eixo. Com base nesse texto, entende-se que o papel exercido pela ONU na organização do espaço geográfico promoveu a instituição da cooperação entre as nações membros. Número 14. Observe a pirâmide etária abaixo. Nós temos ali, né, população em milhões, a idade de 0 a 4, a mais de 80, em 2001, sexo masculino e feminino. Faixa etária em Moçambique, né? De acordo com essa pirâmide etária, uma característica demográfica de Moçambique é o alto número da população nas faixas etárias de 0 a 4 anos. Número 15, leia o texto abaixo. FMI vê uma melhora em projeções para o PIB global. O Brasil deve ter encolhido 4,5% em 2020. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, revisou suas estimativas para a economia mundial. Na atualização do seu relatório, World Economic Outlook, o fundo estima que a economia global levou um tombo de 3,5% em 2020. Uma melhora em relação à projeção feita em outubro, que viu uma queda de 4,4%. Houve uma nova melhora também nas estimativas para o Brasil. O FMI agora vê uma queda de 4,5% no PIB brasileiro do ano passado. Em outubro, a estimativa era de um tombo de 5,8%, já bem menos acentuado que a queda de 9,1% que a entidade projetava para o ano em junho. Então, um texto bem atual agora de 2021. Com base nesse texto, conclui-se que o FMI tem um papel de, letra A, analisar as políticas adotadas para cada país para que a estabilidade econômica mundial seja mantida. 16. Leia o texto abaixo.
O Brasil assumirá a liderança das exportações mundiais no setor agrícola em 2024, consolidando assim os avanços que o setor registrou nos países dos últimos anos, afirmaram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Europa e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos. A continuação do crescimento da safra até 2024 será baseada na melhora da produtividade e da expansão das lavouras. Destacaram as duas entidades em um capítulo dedicado ao Brasil no relatório anual de perspectivas agrícolas. De acordo com esse texto, infere-se que na divisão internacional do trabalho, o Brasil ocupa um lugar de destaque na exportação de produtos primários, no caso agrícolas, né? 17. Observe o gráfico abaixo. Principais países de destino dos imigrantes portugueses em 2005. Então nós temos ali, né, em milhões, milhares, por países. Tem a Suíça, França, Alemanha, Reino Unido, Luxemburgo, Angola e Espanha. De acordo com o gráfico, qual foi o país que recebeu imigrantes, que mais recebeu imigrantes portugueses? Tá? Pelo gráfico, foi os Estados Unidos. Errou! Espanha. 18, leia o texto abaixo. Uma das marcas registradas da política externa do Brasil é a integração entre os países da América do Sul, o que permanece como prioridade. A aproximação entre os países sul-americanos ocorre em razão de uma mudança no padrão histórico de isolamento, o qual foi herdado da colonização portuguesa e espanhola. A superação de rivalidades bilaterais, como entre a Argentina e Brasil, e Colômbia e Venezuela, foi fundamental para a união dos 12 países da região. Atualmente, essa união está institucionalizada na União Sul-Americana das Nações, ou UNASUL, que formalizou o relacionamento entre os Estados. O objetivo é superar problemas comuns e viabilizar projetos de desenvolvimento em benefício de todo o continente sul-americano. De acordo com esse texto, a viabilização de projetos para o desenvolvimento do continente sul-americano depende da superação das rivalidades históricas sobre a disputa territorial entre Portugal e Espanha. Lembrando lá do Tratado de Tordesilhas. Então, 19, leia o texto abaixo. A Europa, chamada de Velho Continente, parece que transferiu esse nome para a sua população, tendo em vista que a população europeia está envelhecendo. A Itália é um exemplo claro de envelhecimento da população. No país, a população com mais de 60 anos supera o número de pessoas com idade inferior a 20 anos. Isso é decorrente, dentre outros fatores, do elevado poder aquisitivo, da urbanização e da nova postura da mulher na sociedade, que inseriu efetivamente no mercado de trabalho. O envelhecimento da população europeia está também relacionado ao aumento da expectativa de vida, daí a longevidade da população. 20. Leia o texto abaixo. Ajuda militar nos Estados Unidos na Líbia. Acelera aí, pessoal. Estou super preocupado com a população no Líbia. O povo do Líbia. Isso aí é meio irônico, né? Esse texto faz uma crítica aos interesses dos Estados Unidos nos recursos energéticos de um país em guerra. Então, na verdade, eles não estavam interessados no povo. O interesse era outro. 21. O sangue circula por todo o corpo através dos vasos sanguíneos. Sobre a composição do sangue e sua função, afirma-se que letra B é formado por plasma e elementos figurados e leva nutrientes e oxigênio para todo o organismo. Então, o sangue ele é formado e que é os elementos figurados, né? Ele tem a parte que é o fluido, que é o líquido, que é chamado de plasma,
E juntamente com o plasma circula leucócitos, hemácias e plaquetas. Então, esses são os elementos figurados: leucócitos, hemácias e plaquetas. Número 22. Além das artérias e veias, o sangue que circula em nossos organismos passa por uma rede de canais chamados capilares sanguíneos. Esses capilares são vasos de dimensão reduzida que existem nos tecidos. Os capilares, a gente tem como o nome próprio diz, né, são estruturas, são vasos bem mais finos do que veias e artérias. Mas tanto veias e artérias, elas vão em sentido, né, para o nível alveolar, onde vai acontecer as trocas gasosas, elas precisam ser bem finas. Elas chegam a ser tão finas que as hemácias têm que andar uma atrás da outra. Imagina uma célula que já é pequena, ter que andar uma atrás da outra. Isso é exatamente para que haja as trocas gasosas na transferência de difusão simples. Só que pelo contato, né? 23. Leia o texto abaixo. Reposição das perdas líquidas do organismo. Por causa do nosso fraco impulso para repor a água corporal e com o objetivo de impedir a desidratação crônica, somos aconselhados a ingerir mais líquido do que o ditado pela sede. Não deve tomar água só quando sente sede, né? Na verdade, sede é o estresse do organismo já sem o líquido. Em razão do aumento da perda hídrica durante o exercício, é imperativo que a ingestão de água pelos atletas seja suficiente para suprir as necessidades do organismo e é essencial que eles se reidratem durante e após um período de exercício. Além da função citada nesse texto, a água também regula a temperatura e ajuda no transporte de substâncias essenciais da vida. 24. O esquema abaixo mostra as etapas do ciclo vital das plantas. Então, no número 1 ali, né, a gente tem a germinação, crescimento, formação da flor, a planta adulta com a flor, inclusive tem ali, né, um beija-flor aparentemente para fazer a polinização, e a formação do fruto no cimo. A questão pergunta em qual etapa surgem os órgãos sexuais da planta, permitindo a reprodução. Então, a resposta é a letra C, número 4, por conta da planta já estar adulta e poder reproduzir. Pode ser que, em interpretação de alguns professores, coloque a número 3, que já tem a flor. Mas só o ato da flor não quer dizer que ela esteja preparada para a reprodução. Ela precisa amadurecer, precisa ficar adulta. Então, se tiver alguma resposta com a número 3, a minha interpretação é a número 4, por esse motivo. Inclusive, aqui tem uma imagem onde a gente tem a planta, ela possui os dois órgãos, né, reprodutivos, mas ela mesmo não se autofecunda. Ela precisa de polinizadores para isso. 25. A imagem abaixo mostra um beija-flor, ave bastante conhecida por sua agilidade e velocidade no voo. Esse animal também se destaca pela grande quantidade de alimento que ingere. Isso acontece porque ele consome grande quantidade de energia, né? Como ele gasta muita, eu não sei se vocês sabem, mas as aves, só para voar, geralmente elas consomem até 60% mais do que seu peso corporal. Então, imagina, né? Às vezes a gente fala, uma pessoa come como passarinho, mas o passarinho, para voar, ele precisa consumir quase que 60% ou mais de 60% do seu próprio peso corporal para manter voo. Então, o beija-flor, ele não consegue, né? Por exemplo, a letra D, que é uma grande quantidade de gordura, ele nem acumula gordura. Inclusive, existem pesquisas que mostram que à noite ele tem que reduzir a sua temperatura exatamente para gastar menos caloria.
Então, a resposta certa, ele consome grande quantidade de energia. 26. Leia o texto abaixo. O ar é um elemento fundamental, sendo formado por uma combinação de gases, vapor de água e partículas suspensas, dependendo de região para região. Trata-se, portanto, de uma substância vital para a manutenção da vida na Terra, ao lado da água e do sol. Os seres vivos, os elementos mencionados nesse texto participam de qual processo? As trocas gasosas respiratórias, né? Exatamente o que a gente falou em outra questão sobre as transferências, né? As trocas gasosas. O sangue manda o oxigênio juntamente com a respiração, e quem faz o transporte disso é o sistema cardiovascular nos vasos sanguíneos. Então, as trocas gasosas acontecem exatamente dessa maneira. Em cada célula que a gente tem. 27. A falta de circulação sanguínea em alguma parte do corpo provoca a sensação de dormência e, quando permanece por muito tempo, pode levar à morte das células, processo chamado de necrose. A circulação sanguínea em todo o corpo é importante porque é o sangue que transporta os nutrientes, o oxigênio para as células, trazendo os restos do metabolismo para serem excretados. Então, como a gente já falou, o sistema cardiovascular, respiratório e digestório, eles trabalham em função nutricional do organismo, fornecendo matéria-prima, elementos na transporte e as trocas gasosas. Número 28. Os piolhos são animais invertebrados que dependem do sangue dos animais vertebrados para sobreviver. A principal característica que diferencia os animais vertebrados dos invertebrados, lógico, que é a presença de osso. Como já está dizendo, né? Invertebrado são aqueles que não possuem ossos, que não têm estrutura óssea, esqueleto. Os vertebrados, eles possuem notocorda, que vai formar aí logo nos primeiros semanas, primeiros dias de vida, o esqueleto axial, que é constituído de crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Ele posteriormente vai desenvolver aí os membros. Então é o osso. Para quem não conhece um piolho, é aí o nosso esqueleto em movimento. Aí sabe do Paranauê, né? 29. As angiospermas constituem o grupo mais complexo do reino vegetal. Esse grupo apresenta frutos que auxiliam na dispersão das sementes e, consequentemente, aumenta a possibilidade de as espécies se manter no planeta. No ciclo abaixo, algumas etapas foram numeradas. Então, aqui no 1 a gente tem a polinização, logo ali embaixo a gente vai ter a fecundação, a germinação. Então, aqui tem uma imagem melhor, vocês complemente aí o material de vocês, fique mais fácil de entender. E a questão é, nesse ciclo, o processo indicado pelo número, aí ele quer saber, o número 1 é a fecundação, a gente viu que não. 2 a polinização, 3, né? Seria a nossa resposta certa, 3 é a germinação e 4 a frutificação. Não chegou a mostrar o fruto, né? Que é a característica das angiospermas. Número 30. A imagem abaixo mostra uma importante função da pele. Então a gente vê aí o pessoa na esteira, o outro até se protegendo ali com o guarda-chuva de tanto suor que ele está tendo, né? O objetivo dessa função, no caso transpiração, manter a temperatura do corpo constante. A gente tem outra questão aqui, que é a letra B, impedir a entrada de micro-organismos no corpo. A função da pele é essa também. Ele evita, mas a gente sabe que tem micro-organismos que conseguem infectar e penetrar. Então, pela imagem,
A resposta correta é a letra C, manter a temperatura e o corpo constante. Bom, então se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, você marcou por algum motivo uma questão diferente da minha, coloque nos comentários, vamos discutir. Espero aí que tenham já curtido, se não curtiu, coloca o like aí. É a primeira vez no canal, se inscreve, não deixe de ativar o sininho. Siga também nas outras redes sociais. A gente está sempre liberando material específico. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Até sempre. Após um povo. Após um novo período de obscuridade durante a Segunda Império, operadores. Número 6. Leia o texto e observe a imagem abaixo. A Guerra Mexicana, Guerra de 13 de maio de 11, leia o texto abaixo. Nos últimos 24 anos, o mundo viveu. Número 11, leia o texto abaixo. Nos últimos 24 anos, o mundo vivenciou uma tendência de melhoria nos índices de desenvolvimento humano, IDH. O país que 11, número 12. Leia o texto abaixo. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas. Porém, os países se foram destacaram as duas entidades em um capítulo dedicado ao Brasil no relatório anual das perspectivas agrícolas. Benefício de todo o continente sul-americano. Opa! Agora vai.